Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o professor David Moraes, professor de Geografia, e hoje vou aqui trabalhar com vocês o conteúdo de Geografia de São Luís, com foco no concurso da CEMED, né, o concurso para professor da Rede Municipal de Ensino, que é um conteúdo bem complicado, né, para achar material, para achar dados, né, de fato dados atualizados, dados que sejam bem fundamentados em relação aos estudos oficiais, os órgãos oficiais, né, do Estado, do município, também do governo federal. Enfim, então eu fiz uma pesquisa em relação a todos os elementos previstos no edital, em relação à economia, em relação à questão do território, regionalização, enfim. E trouxe para cá hoje uma revisão super direta, bem clara, bem objetiva, com foco naquilo que você precisa para poder fazer a prova, né? Lembrando que a Geografia de São Luís ela já vem caindo nos últimos concursos do município. Caiu no concurso da Guarda Municipal, depois caiu no concurso da SMTT nos últimos anos e agora caindo no concurso também para professor da Rede Municipal de Ensino. Então vamos direto ao ponto, certo? E vamos lá que aqui não tem muita brincadeira, não tem muita falação, direto ao que a gente precisa saber para essa prova. Para começar, quando a gente fala aqui em relação a São Luís, a gente tem que compreender a localização da cidade. Isso caiu no concurso da SMTT, inclusive, né, em relação à localização. O município de São Luís encontra-se situado na região nordeste do Brasil, vale sempre destacar isso, de acordo com o IBGE, é a região nordeste, e especificamente ao norte do estado do Maranhão, no domínio geoambiental denominado como Golfão Maranhense, possuindo 2 graus de localização, 31 minutos e 47 segundos em relação à linha do Equador, ou seja, latitude sul, e também 44 graus, 18 minutos e 10 segundos em relação à longitude oeste, ou seja, em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Lá em Londres. E o que acontece? Quando a gente fala aqui dessa latitude, a gente não tem que decorar os minutos e os graus, obviamente. Mas tu tem que saber que a gente está bem pertinho da linha do Equador. Aqui, esse número mágico aqui, se a gente for destacar aqui, esse número mágico aqui em relação aos 2 graus, isso aqui talvez possa cair na prova, certo? Quando a gente pensar a questão aqui dos 2 graus, latitude sul, certo? Os 44 graus de longitude oeste, eu acho pouco provável que seja cobrado. Talvez, como foi na prova da SMTT, eles cobraram qual era a localização em relação à latitude, em relação à linha do Equador. Então é bom ficar bem atento em relação a isso, certo? Aqui eu trouxe um mapinha para vocês que a gente consegue perceber e identificar muito bem como que se dá a questão da localização. Aqui no caso São Luís, né, coloquei aqui o pontinho onde está São Luís, e esta linha aqui pontilhada, nós temos aqui a linha do Equador, certo? Divide aqui o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. São Luís, o Maranhão e boa parte do Brasil estão localizados onde? No hemisfério sul, certo? Então aqui, ó, estamos muito próximos à linha do Equador. E essa localização aqui, vou até falar um pouco mais à frente, quando for falar de Porto aqui, for falar de questão portuária, é bom destacar que essa localização, ela favorece com que a cidade ela tenha uma proximidade maior do que outras cidades centrais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Em relação, por exemplo, à Europa, em relação, por exemplo, até mesmo à África, em relação aos Estados Unidos, né? E também aqui em relação aqui à Ásia, indo pelo canal do Panamá, certo? Então aqui no caso essa baixa latitude, essa proximidade com a linha do Equador tem um aspecto logístico importante em relação ao transporte de cargas, né, de grãos, minério, fertilizantes, enfim. Então até por isso a importância da cidade no aspecto portuário, no aspecto econômico, no aspecto logístico de transporte marítimo, certo? E em relação à questão do clima, essa proximidade daqui da linha do Equador também influencia bastante no aspecto climático aqui da região, as características climáticas, como temperaturas elevadas, certo? Praticamente o ano todo, certo? Então aqui, esse mapinha aqui mostra muito bem como que se dá essa divisão, essa localização, no caso, da cidade de São Luís em relação à linha do Equador. Então estamos bem próximos, aqui no caso, à linha do Equador, perfeito? Indo agora aqui, ó, para o próximo slide, a gente já mostra aqui, como eu citei lá no primeiro slide, em relação ao Golfão Maranhense, né? Que Golfão Maranhense é esse? Então aqui, ó, essa região aqui, né, cravada, certo? No norte do estado, onde tem aqui 3 baías, certo? E aqui este é o Golfão, né? Entrada de mar, influência muito forte da maré na cidade. Lembrando que São Luís não é uma ilha, mas São Luís está dentro de uma ilha, isso é importante destacar. Por que a cidade não é uma ilha? Porque ela divide a ilha de Poaçu com Ribamar, com Passo Lumiar e com Raposa, certo? Bem aqui a gente pode até perceber nessa parte aqui onde passa o Estreito dos Mosquitos, certo? Água, né, água marinha, passa por aqui. Então, por isso que a cidade está dentro de uma ilha. Aqui ao sul nós temos a Baía do Arraial, certo? Aqui
A leste da ilha, nós temos aqui no caso a Baía de São José, que não banha São Luís, banha apenas o município de São José de Ribamar. E lá ao norte, pegando aqui até mesmo o oeste, nós temos a Baía de São Marcos, né? Essa sim aqui talvez possa cair na prova, né? Talvez possa citar ela em relação à localização da cidade ou em relação à questão da influência da maré, né? Ela pode ser citada em algum enunciado, enfim. Então a Baía de São Marcos, essa sim, é que vai banhar aqui boa parte das praias de São Luís, né? As praias mais famosas, e a parte ao sul vai banhar aqui a parte da zona rural da cidade, certo? Aqui esse destaque em vermelho aqui é a zona urbana de São Luís. Fora dela para cá, nós temos a região da zona, basicamente a zona rural, certo? Da cidade, perfeito? Aí vindo para cá a gente vai ter ainda, né, a questão do relevo, né? Então indo aqui agora para o relevo, vimos a localização e qual que é o relevo da cidade como cobra edital. O edital cobra relevo. O relevo de São Luís, né, o município de São Luís apresenta 3 formas de relevo principais. Quais são elas basicamente? Nós temos aqui no caso as planícies, certo? Fluvio-marinhas, as colinas e os tabuleiros costeiros. Em relação à cidade, ela está numa área de planície, isso é um fato. Só que, além da planície, a gente vai encontrar o terreno bem ondulado em algumas regiões. Em algumas regiões um pouco mais reto, né, um pouco mais plano, e outras um pouco mais ondulado. E até por isso que tem aqui essas subdivisões. Planície fluvio-marinhas, é uma área mais ou menos ao nível do mar, que tem ali, no caso, a influência de rios e da maré também, do mar. As colinas, né, locais um pouco mais altos, né, certo? Com um pouco mais de declives e aclives. E também aqui os tabuleiros costeiros, perfeito? As planícies marinhas possuem cotas altimétricas, ou seja, altitude, né, isso, entre 0 e 5 metros de altitude, e são resultado da erosão feita por rios e mares durante milhares de anos, compreendendo as bacias dos principais rios da ilha. Então aqui a gente já pode perceber pela altitude, olha só, entre 0 e 5 metros, justamente por conta desse nível, né, dessa altitude está muito próxima ao nível do mar. Sempre a relação é com o nível do mar. Aqui tem um mapa que mostra mais ou menos essa altimetria, a altitude aqui no terreno. Nessa parte mais escura, mais marrom, são as cotas mais altas, né, que a gente vai encontrar tabuleiros, né, e até mesmo muitas colinas. A parte marrom mais clarinho é uma altitude mais mediana, certo? Mais ou menos ali entre 5 e 15 metros, né, até chegando um pouco perto de 25 metros, a parte mais alta chegando entre 30 metros até mesmo perto de 60 metros, mais ou menos, certo? E aqui essa parte mais em verde é o relevo, né, com maior influência dos rios e também da maré, que são as planícies fluvio-marinhas, perfeito? Em relação à altitude, a região mais alta da cidade está nessa parte central aqui, ó, da ilha de Upuaçu, nessa porção aqui, próximo do São Cristóvão, na região do bairro da Cidade Operária, no bairro da Janaína, que fica ali entre 50 metros e 60 metros de altitude na média, certo? E indo em direção aos vales dos rios da Grande Ilha, a gente vai encontrar o relevo mais rebaixado. A região de praias, inclusive, aqui em amarelo, a gente vai encontrar as regiões de dunas com forte influência da maré, com forte influência da variação do mar, que inclusive é a maior variação de maré do país, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem, coloquei essa imagem com uma foto de uma região aqui de São Luís, próximo ali entre a Coab, né, e o Angelim. A gente tem aqui essa região que a gente pode perceber muito bem como que se dá, né, esse relevo. Aqui nós temos, nessa região, passam aqui alguns pequenos riachos e córregos e rios, né, que é na região do Angelim, e indo ali para a Coab, já que vai para o Coatraca, inclusive, uma região de tabuleiros, inclusive, que a gente vai encontrar. Então, esses declives e aclives na cidade são comuns, porque nós encontramos tabuleiros, colinas e as planícies fluvio-marinhas. É um relevo elevado? É uma altitude alta, muito alta? Não. Nós temos um relevo muito próximo do nível do mar, certo? Entre 0 metro, próximo do nível do mar, até ali na média dos 60 metros, mais ou menos. Então, nessa ação de 0 a 60 metros, a gente vai encontrar as colinas dos tabuleiros que fazem com que temos esses declives e aclives ao longo da cidade. Na própria região central de São Luís, a gente percebe, inclusive, essa configuração do relevo, né? Aqui, olha só, essa região aqui, inclusive, é a região da Beira-Mar, da Praia Grande, bem aqui é o prédio onde funciona a Casa do Maranhão, funcionava, né? Está em processo lá de restauração, reforma, ou estão pensando, inclusive, em conceder iniciativa privada, né? Isso é uma outra questão, né? E aqui para cima a gente vai encontrar a região indo já em direção à Praça Dom Pedro, onde fica o TJ, né? Então aqui no centro a gente consegue perceber isso, com as ladeiras, né, com as ruas em declive e aclive, perfeito? Que aqui é uma região típica de uma área de colina, né? E essa parte aqui mais baixa é uma região de planície fluvio-marinha, certo? E a gente vai encontrar aqui, inclusive, quando tem a questão da maré
ela fica muito mais alta, né, ali na maré de lua cheia, que é a famosa maré de Cisija, certo? Inclusive o mar sobe tanto que chega até ao estacionamento da região aqui da Praia Grande. Então não esqueçam isso, né? Planície fluvimarinha, as colinas e também os tabuleiros. São os 3 relevos encontrados aqui na Grande Ilha, perfeito? Agora, em relação ao clima de São Luís, a cidade apresenta um clima do tipo que é tropical úmido, não esqueçam disso, botei até em vermelho em destaque, tropical úmido, com 2 estações bem delimitadas ao longo do ano. A gente pode até chamar de estações ou de períodos, né? O período chuvoso e o período de estiagem, certo? Então esse é um ponto importante. Vamos lá, então aqui, ó, ao longo do ano a gente vai encontrar, certo? Uma estação chuvosa, período chuvoso, e no período de janeiro, que é de janeiro a junho, e a outra que é a seca, ou de estiagem, que vai no segundo semestre entre julho e dezembro na média, certo? Então esse é um ponto importante. Primeiro semestre chuvoso, segundo semestre de estiagem. Isto aqui pode cair na prova. Assinar alternativa em relação ao tipo de clima, ou o clima que predomina aqui em São Luís, ou o clima do município de São Luís, que é tropical úmido. Não esqueçam isso. E as médias pluviométricas, o que é pluviometria? É medição de chuva. A média de chuva, a quantidade de chuva, a média pluviométrica total aqui vai ficar entre 1.800, certo? A 2.000 milímetros, perfeito? Então esse é um ponto importante para a gente destacar, certo? Porque assim, até o Maranhão e São Luís, né, das capitais do Nordeste, é uma das que mais chove, inclusive, né? Até por conta da influência da floresta amazônica, da influência do mar, enfim, estamos nessa área de transição entre Norte e Nordeste, entre Amazônia e a Caatinga, mas existe uma influência muito maior aqui da Amazônia no aspecto pluviométrico, no aspecto de chuvas, certo? Perfeito? E temperaturas, né, pessoal? Aqui eu botei, estamos em chamas, certo? Às vezes mesmo quando chove, aqui em São Luís, mesmo quando chove, fica abafado, faz um calor, por quê? Tem a ver lá com o aspecto da localização, tem a ver com a questão da proximidade da linha do Equador, certo? As temperaturas são altas durante todo o ano e variam, em média, entre 23 graus e 30 graus, ou seja, uma baixa amplitude. O que isso quer dizer? É que a diferença entre a máxima e a mínima fica por aí, 6, 7, no máximo 8 graus. Essa é a diferença. Não passa de 10 graus, né? Não vai chegar a 38, 39 e ficar a mínima 21, 20. Isso não vai acontecer aqui. Então essa variação vai ficar entre 23 e 30. Se cair na prova, se cair na prova alguma coisa que a amplitude de São Luís, a amplitude térmica é alta, tá errado. A amplitude térmica vai ser baixa. Vegetação de São Luís. Só para destacar aqui, acho que para reforçar um ponto importante, a amplitude é baixa, viu? Não a temperatura. Até coloquei aqui, destaquei, né? Que a temperatura, no caso, ela vai ser uma temperatura alta, certo? A temperatura vai ser alta, perfeito? Então, assim, esse é um ponto que a gente tem que destacar aqui, fundamental. Vegetação de São Luís, né? Então, aqui, vamos lá, tiro curto para vegetação. Destacam-se com formações vegetais em São Luís a floresta tropical úmida, as matas de galeria, a mata de cocais, as matas secundárias de terra firme ou capoeira, além das matas de várzea e os manguezais e restingas. Então aqui a gente vai encontrar uma vegetação até bem diversificada por conta da influência da Amazônia, da influência do mar também, certo? E até um pouco também de influência do cerrado, embora o São Luís esteja dentro da área compreendida como Amazônia, no aspecto ambiental, no aspecto do bioma, certo? Perfeito? Aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem aqui da região ali próxima a Coama, entre Tonacoma e Vinhais. Quem é de São Luís sabe. A gente vai ter aqui essa área, né, que é uma área aqui de floresta tropical, certo? Basicamente, com uma diversidade muito grande, que é de jussareiras, né? Tem árvore de médio porte, pequeno porte, grande porte. Isso muito por conta da influência climática na cidade, né? Então aqui é um exemplo disso. E aqui também, como passa aqui alguns riachos e córregos nessa região, a gente vai ter, né, o famoso brejo, certo? Com uma vegetação mais úmida, que tem a ver bastante com floresta tropical úmida, aqui no caso da cidade, perfeito? Aqui a gente vai encontrar na região do Anil, e até a gente vai encontrar outras partes da cidade, né, da Grande Ilha, como por exemplo, até mesmo quem vai em direção ao município vizinho, que é São José de Ribamar, a gente vai encontrar algumas raras árvores de grande porte, típicas de Amazônia, como a sumaúma, certo? Que bem aqui no Anil a gente vai encontrar essa que quase ali despeja os seus galhos sobre a avenida, certo? De acesso ali a Casimiro Júnior, perfeito? Uma árvore muito bonita, inclusive. E é uma árvore até que é protegida por lei, né? Vale destacar. Só que vários locais da cidade, com o avanço da urbanização, essas árvores foram sendo derrubadas, né? Foram morrendo, enfim. E, infelizmente, né? Aqui é uma sumaúma, também conhecida como árvore barrigudeira, certo? Ela é bem típica também da região onde tem floresta tropical úmida. Aqui eu tenho um outro exemplo de vegetação aqui, para falar dessa diversidade de vegetação aqui em São Luís, que são as restingas. Quem for ali na região da praia, né? Ali
do Calhau, na Avenida Litorânea, você vai ver essas dunas cobertas, né, por vegetação, e essa vegetação aqui também é protegida por lei, tá, gente? Isso aqui é uma área de EPP, uma área de preservação permanente, inclusive. Essa restinga ela consegue proteger aqui os cordões de dunas na região das praias aqui de São Luís, né? Enfim, então também é uma vegetação muito típica aqui da cidade, certo? E também não posso deixar de falar, né, dos manguezais, certo? Os manguezais, eles que são constituídos ali a partir, se desenvolvem, né, a partir da influência do mar e também dos rios, certo? E como a cidade é cortada por vários rios, vou falar assim, daqui a pouquinho sobre isso, inclusive, os manguezais é um ambiente propício para se desenvolver os manguezais, né? Uma região quente, uma região com influência da maré e também com a influência dos rios, né? Então aqui também é até uma vegetação ambiente natural, que é muito importante para várias famílias aqui da Grande Ilha que sobrevivem da captura do caranguejo, né? Da captura dos mariscos, da pesca, do camarão, enfim. Então vamos lembrar que o manguezal ele vai ser um ambiente, um ecossistema, né, muito importante para a reprodução da vida marinha, certo? E aqui em São Luís também a gente vai encontrar alguns locais já foi devastado para avanço da urbanização, certo? De alguns empreendimentos, mas a gente já encontra bastante áreas de mangue aqui em São Luís, certo? Perfeito, tranquilo. E vamos agora para quê? Para hidrografia. Hidrografia. O que você tem que saber em relação à hidrografia para a prova do dia 23? A Ilha do Maranhão possui 12 bacias hidrográficas, né? Que dessas 12 da Ilha do Maranhão, professor, por que Ilha do Maranhão? Por que Ilha do Maranhão? Ilha do Maranhão é o nome que se dá a essa ilha que os indígenas chamavam de Ilha de Ipuaçu. Então, em alguns autores usam o termo Ilha do Maranhão, onde ficam os 4 municípios da ilha, e já outros usam também o termo Ilha de Ipuaçu, que acho que boa parte dos luvicenses conhecem assim, né? Ilha de Ipuaçu, certo? Dentro da Ilha de Ipuaçu, ou Ilha do Maranhão, a gente vai encontrar 12 bacias hidrográficas, mas 10 fazem parte do município de São Luís, que são elas quais, né? Vamos lá. Anil, a Bacia do Bacanga, Tibiri, Itaqui, Cachorros, Estiva, Inhaúma, Paciência, Genimparana e Praias, certo? As principais bacias hidrográficas do município são quais? São 3 as principais, que vai ser Anil, Bacanga e Tibiri, né? Que são até as maiores e algumas delas aqui são as mais ocupadas em termos demográficos. Por exemplo, se a gente falar aqui da bacia do Rio Anil, ela vai ter a maior densidade demográfica. Então aqui tem uma série de bairros nessa região, bairros bem populosos, certo? A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é muito grande, então a bacia do Rio Anil é a que tem a maior densidade demográfica. Agora, se a gente for falar em relação à extensão, aí é outra história, né? A do Rio Tibiri é que vai ter uma extensão com 140 quilômetros quadrados. A do Rio Anil tem uma grande quantidade de bairros, certo? Bem populosos, com um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto a bacia do Tibiri é uma bacia com maior extensão, com 140 quilômetros quadrados. Então essas duas aqui talvez caiam na prova, é bom ficar atento em relação a isso, certo? Aqui tem um mapinha da Ilha de Ipuaçu com suas 12 bacias, certo? Agora vou destacar que bem aqui, ó, tem em linha vermelha, né? Vou até destacar aqui, ó, bem aqui, em linha vermelha aqui, ó, o limite, aqui temos São Luís e para cá temos, ó, Raposa, Passo e São José de Ribamar. Então aqui, essas são as bacias que estão aqui dentro da Grande Ilha, certo? Temos aqui no caso, olha só aqui, ó, temos aqui essa aqui que é a bacia do Tibiri, que é a bacia de maior extensão, certo? Aqui temos em rosa a bacia do Bacanga, perfeito? E aqui, nessa bem menor, né, que tem maior densidade demográfica, é a bacia do Rio Anil, certo? Aqui em roxo, por exemplo, né, a gente vai encontrar aqui, em lilás, desculpa, né, em lilás a gente vai encontrar aqui no caso a bacia das praias, certo? Aí vou encontrar outros também aqui, a gente vai encontrar a bacia do Itaqui, onde fica o Porto Itaqui, a bacia do Genimparana, a bacia do Rio dos Cachorros, enfim. Então essas são as principais bacias. Um ponto importante, né, bacia hidrográfica não é um rio. A bacia hidrográfica é uma área, ó, a bacia hidrográfica é uma área, certo? Que vai ter a influência, certo? Dos rios principais. Bem aqui, por exemplo, olha só, temos o rio Tibiri, perfeito? Certo? Então esse é um ponto importante. Então a bacia hidrográfica é a área onde a gente vai ter um rio mais importante, dá nome àquela bacia. Tem outros rios menores? Tem, que são os afluentes desse rio mais importante, desse rio principal. O rio principal dá nome à bacia, que é a área de influência desse rio principal. Quando chove dentro da bacia do Tibiri, parte da água infiltra para o subsolo e outra parte desce para o rio Tibiri, certo? Perfeito? Então essa é a questão da bacia hidrográfica. Essas são as nossas 3 principais bacias. Destaque aqui a bacia do Tibiri e também nós temos para cá a bacia do Bacanga, certo?
Aí o que acontece? Bem aqui, ó, fiquei aqui bem em cima, né? Bem em cima aqui da confluência do rio Bacanga, certo? E do rio Anil, por exemplo. Essa região aqui é a região central da cidade, certo? Essa região aqui, deixa eu pegar aqui um pincelzinho mais forte. Vou pegar aqui o amarelo para vocês, para mostrar, ó. Essa aqui, né? Essa aqui é a região que a gente vai destacar. Peraí, deixa eu pegar aqui o pincel aqui amarelo. Então esta aqui no caso é a região central da cidade, onde fica ali o centro histórico, inclusive, e aqui a gente vai encontrar o rio Bacanga e o rio Anil, certo? Esses dois rios aqui confluem, aqui se encontram e vão em direção aqui à Baía de São Marcos, certo? Aqui tem uma forte influência da maré, inclusive. A maré sobe um pouquinho aqui rio acima, no rio Bacanga. A maré também sobe bastante aqui no rio Anil. Isso muito por conta da questão desses rios estarem extremamente devastados, né? O leito desses rios, desmatamento da mata ciliar, a urbanização feita na área na margem, as margens desses rios, né? Então as suas nascentes também estão bem comprometidas, infelizmente, graças à expansão urbana da cidade nas últimas décadas. E com isso o mar ele avança bastante em direção aqui ao leito dos rios, né? Então esses são os principais rios que a gente encontra. Rio Bacanga, quem vai lá no Palácio Leões, que fica bem aqui, ó, Palácio Leões, para tirar uma foto fim de tarde, né? Uma foto romântica com seu amor, tá de frente para o encontro do rio Bacanga com o rio Anil, perfeito? Tranquilo? E agora falando de quê? População, demografia, né? Aspectos demográficos aqui da cidade. Demo, povo, população. E São Luís, né, gente? A gente pode destacar que tá igual esse ônibus bem aqui, ó. São Luís está superlotada, certo? Se a gente for considerar a população versus a estrutura da cidade, a estrutura urbana, habitação, transporte, esgotamento sanitário, enfim. Aí a gente, uma cidade que a gente, no dia a gente vê que é uma cidade pujante, com uma população que passa de 1 milhão de habitantes. Então esse é um elemento que a gente tem que destacar bem. É uma cidade populosa, está entre as cidades mais populosas do país, certo? Entre as 30 cidades mais populosas do país. Basicamente, São Luís tem quanto de população? Vamos pegar com base o censo do IBGE 2022, o último censo, bem recente, né? Então, o que acontece? Que pode cair na prova. São Luís vai ter uma população de 1 milhão e 37 mil, certo? Então, a cidade tem uma população de 1 milhão e 37 mil habitantes, perfeito? Então, aqui em 2010 era 1 milhão e 14 mil, e em 2022 foi para 1 milhão e 37 mil habitantes, 775. O que acontece? Aqui a gente tem que destacar, um item importante dessa população aqui, é que o acréscimo de 2010 para agora foi bem baixo, né? bem pequeno. Isso tem a ver com vários fatores. Um deles é a questão da queda na taxa de natalidade, na queda na taxa de fecundidade, certo? Natalidade, número de crianças que nascem a cada 1.000 habitantes. Taxa de fecundidade, lembrando conceitos básicos, né? Lá do ensino fundamental, inclusive. É o número de filhos por mulher, certo? Então, o número de filhos por mulher caiu em São Luís, a taxa de natalidade, claro, também caiu na cidade. Então, isso tem a ver também com esse crescimento muito tímido nos últimos, nesse intervalo de 12 anos, em 2010 e 2022, certo? A cidade passa de 1 milhão de habitantes, São Luís é uma das poucas cidades milionárias, no sentido de população, no país. O acréscimo foi de 0,18%. Já o território, olha só, a área ela são aqui 583 quilômetros quadrados que São Luís tem, o município de São Luís apenas, não a ilha, não confunda, a ilha de Upuaçu com São Luís. O município tem 583 quilômetros quadrados, certo? Chegando ali a mais ou menos 1.779 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa é a nossa densidade demográfica, perfeito? Vai cair na prova essa densidade demográfica? Muito difícil cair, mas deve cair na prova e subir aqui, ó, população. Porque na última prova da SMTT, eles perguntaram sobre isso, né? A faixa mais ou menos de população da cidade de São Luís. Então, é bom você saber que é 1 milhão e 37 mil habitantes, perfeito? Agora, em relação à questão da pirâmide etária, como é que se configura a pirâmide etária da cidade aqui a partir do censo 2022? Olha, a cidade tem mais mulheres do que homens, isso é um fato, perfeito? E aqui a gente pode perceber a nova configuração dessa pirâmide etária. Percebam que está um pouco mais gordinha, ó, aqui na cintura da pirâmide, certo? Então a gente vê aqui que também a população jovem, certo? Aqui vai ser mais estreito do que a população aqui adulta, perfeito? Se eu pegar aqui, por exemplo, essa faixa etária dos 20 anos de idade até a faixa etária aqui dos 44 anos, se eu pegar essa aqui, ó, dos 20 anos aos 44, certo? A gente pode perceber, posso dizer que é uma cidade mais adulta, certo? E também aumentou também a
a longevidade da cidade, né? A população idosa também crescendo, e a população jovem diminuindo. Isso tem muito a ver com o quê? Muito a ver com a questão dessa mudança, né, da estrutura demográfica, da dinâmica demográfica em relação às diminuições, às quedas das taxas de fecundidade e de natalidade. Indo aqui também com dados do IBGE lá do censo 2022, vejam só. Então nós temos aqui, como eu falei, ó, são mais mulheres que homens, né? 554 mil mulheres, com pouco mais de 483 mil homens. Então, olha só, viu, gente? Mais mulheres do que homens em São Luís, certo? Vale destacar. E aqui os alfabetizados, a cidade tem, em relação à alfabetização, basicamente 96% da população acima de 15 anos de idade. É bom destacar isso. Aqui esse dado tem a ver com a questão da população de 15 anos ou mais. Então 96% alfabetizado e apenas 4% que não são alfabetizados. Então aqui são mais de 800 mil alfabetizados na cidade, considerando, claro, a população que tem mais de 15 anos de idade. Perfeito? Na divisão geográfica, né? Aí é uma questão importante que você tem que saber, para não confundir muito, né? O que é município de São Luís, o que é a ilha de Upuaçu e o que é a região metropolitana de São Luís. Poucas pessoas sabem disso, viu? Poucas pessoas sabem disso. A gente ouve falar em na Grande São Luís. Eu moro em Passo Lumiar, na Grande São Luís. Eu moro em Rosário, na Grande São Luís. O que isso significa? Eu moro na ilha de São Luís. Não, eu moro em Upuaçu. Eu moro no município. Então vamos aqui agora acabar com todas essas dúvidas, certo? Então aqui a cidade está dentro da mesorregião norte do estado. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante, nós integramos uma tal região metropolitana de São Luís, certo? Então nós integramos aqui a região metropolitana de São Luís e essa região metropolitana ela é formada por 13 municípios, perfeito? São 5 mesorregiões. Isso pode cair na prova, tá? Podem perguntar qual a mesorregião que São Luís está inserida, certo? Então não pode confundir mesorregião. Quais são as 5 mesorregiões? Nós temos aqui no caso das 5 mesorregiões, pegar aqui o apontador, temos aqui a região norte do estado, temos aqui o oeste do Maranhão, em verde, temos aqui o leste do Maranhão, para cá o centro maranhense e o sul maranhense, certo? Perfeito? São Luís está no norte do Maranhão. Professor, um exemplo que está no oeste, Imperatriz, por exemplo, é oeste, Santo Inês é oeste, Pindaré é oeste, leste, Caxias é leste, Timon, leste, Chapadinho também é leste, por exemplo. No centro maranhense, a gente vai encontrar aqui Grajaú, por exemplo. No sul maranhense, a gente encontra Balsas, por exemplo. Certo? Então aqui, essas são as mesorregiões. Estamos no norte do estado, não vamos esquecer isso aqui, tá? Nossa mesorregião, São Luís, está no norte do estado, certo? E já aqui, eu tenho os municípios que compõem a região metropolitana da Grande São Luís, a RMGSL. É uma sigla grande, né? Mas lembrar que essa região metropolitana de São Luís, essa região metropolitana, pessoal, foi definida por lei estadual, perfeito? Não sou eu que estou inventando isso, certo? Então aqui é lei estadual, certo? Então essa lei estadual aqui criou a região metropolitana de São Luís, que já existia na verdade antes, ela foi ampliar para outros municípios, né? Integrando outros municípios. Bem, aqui nós temos aqui, na Grande Ilha, que esta aqui, a Grande Ilha, estou aqui segurando com laser, aqui nós temos 4 municípios, né? E nós temos aqui, no caso, na ilha de Upuaçu, Raposa, Passo Lumiar, Ribamar e a cidade mais importante que é São Luís. Depois, atravessando a Baía de São Marcos, vem para cá, para Alcântara, certo? Aqui é Alcântara. Descendo aqui, seguindo pela BR-135, passando aqui os Trilhos dos Mosquitos, chegamos em Bacabeira, que é outro município. Seguindo a BR ainda, a gente vai chegar até Santa Rita. Voltando a BR, indo em direção a Barreirinhas, a Morros, Rosário, você vai encontrar aqui no caso Rosário, que é outro município que integra. Aí temos também Axixá, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Morros e Icatu, certo? Então esses aqui são os 13 municípios. Vão perguntar quais são os 13? Difícil. Eu já vi no vestibular perguntarem quando a região metropolitana eram só 8 municípios. Acho que foi o EMA que perguntou, se não me engano, em 2003, se não me engano, ela perguntou quais eram os municípios que faziam parte da Grande São Luís, a metrópole, né? E na época eram 8, hoje são 13. Fiz perguntar quais são os 13, até porque o concurso é sobre São Luís, né? É para São Luís. Então eles devem focar nisso. Talvez coloque destacando São Luís como a cidade mais importante da Grande São Luís, da metrópole, né? Então esse é um ponto importante. Mas na divisão geográfica é bom a gente localizar bem. São Luís é um município que está dentro da ilha de Upuaçu, certo? E também está dentro da região metropolitana de São Luís, né? Da Grande São Luís, que foi criada por legislação estadual lá em 2015. Perfeito? Tranquilo? E importante, né, lembrar para você, nesse intervalo aqui,
inscreva-se, né? Rapidinho, vai lá, inscreva-se no canal, clica lá, compartilha com seus amigos, colegas, né? Perfeito. Ah, não quero compartilhar com meu concorrente. Tá bom, então, compartilha com aquele lá que vai fazer para outra disciplina. Você vai fazer para geografia, para inglês, para ensino religioso, para matemática. Compartilha com amigos que vão fazer para outras disciplinas então. Perfeito? Tranquilo? Então, vai lá, inscreva-se rapidão para dar essa força moral pro canal. No meio de São Luís, aqui no caso. Aqui eu coloquei essa imagem, né? Bem interessante, a imagem aqui da Rua do Comércio, né? A rua do comércio mais importante da cidade de São Luís, que é a Rua Grande. Natal é clichê, né? As TVs ir para a Rua Grande para mostrar o movimento da Rua Grande, certo? Então aqui, inclusive, vale destacar que eu gosto muito mais da Rua Grande do que de ir para shopping center, certo? Eu gosto da Rua Grande, é isso, é o calor, é o sol escaldante, é a rua bem clara, né? E agora, depois da reforma aí, você tem uma rua bem plana para andar, caminhar, entrar na loja ali para comprar uma roupa bem baratinha, não é isso? Rua Grande, Rua do Comércio. Essa foto aqui não é só porque eu acho legal a Rua Grande, mas é para destacar, um ponto importante, olha bem para mim, é para destacar que o que impera em São Luís em relação à economia é o comércio. É o setor terciário, certo? Comércio e serviço. Esse é o ponto importante. O que mais emprega aqui é comércio e serviço. Esquece a indústria, embora tenha. Esquece a questão da própria indústria da construção civil, muito forte também. A questão portuária é muito forte. A agricultura bem menos. Mas quem manda aqui é comércio e serviço, ou seja, setor terciário. A questão da alimentação, a questão de serviço de alimentação, bares, restaurantes, né? Como eu já falei, o comércio, enfim, hospitais, escolas, é isso que vai contribuir com boa parte do PIB da cidade, né? Que passa aqui dos 36 bilhões de reais, certo? Então o que a gente tem que saber basicamente? Atenção, para a questão de prova, se cair isso na prova, tem que saber. Aqui o PIB é pautado, o PIB, a economia é pautada no setor terciário, comércio e serviço que gera mais emprego e renda, isso é um fato. Possui um dos principais complexos portuários do Brasil. No caso, a gente destacar aqui esse complexo portuário que envolve aqui alguns portos importantes como Porto Itaqui e Ponta da Madeira. Indústria de baixa complexidade, com destaque para o setor de mineração, metalurgia, produtos químicos e bebidas. Por que eu coloquei indústria de baixa complexidade? Porque muita coisa a gente tem que importar, certo? Então aqui a gente vai encontrar ainda uma indústria química, né, envolvendo a questão de material de limpeza, por exemplo, fábrica de água sanitária, de sabão em barra, sabão líquido, enfim. A gente vai encontrar aqui também indústria de bebidas, né, de cervejarias, de refrigerantes também, certo? Só que isso é baixa complexidade, porque a gente não consegue produzir, né, nem 95% da que a gente precisa para aqui dentro do estado. Só na questão farmacêutica, que não existe indústria farmacêutica. Indústria petroquímica pesada também não existe. Até indústria têxtil, né, para poder conseguir abastecer boa parte do mercado interno no Maranhão de São Luís também não existe. Então, a gente vai ter uma indústria com baixa complexidade. Esse é um ponto importante de considerar. Embora a indústria da mineração, como a Vale, metalurgia, né, no caso da Alumar, elas produzam um significativo número de empregos, né, só que não vai superar jamais o setor terciário, certo? Com comércio e com serviços. É só tu fazer uma análise na tua casa, né? Quem trabalha na indústria, quem trabalha no serviço ou comércio. Aí tu pode fazer essa comparação. Boa parte da sua família, com certeza, trabalha ou em serviço ou em comércio. Segurança pública, saúde, educação, comércio, shopping center, clínica odontológica, enfim, certo? Então o grosso dos empregos estão no setor terciário, perfeito? E aí, eu aqui destaquei que o complexo portuário é importante, e aqui eu trouxe esses dados da ANTAC de 2022, né, que é bem interessante, que fala sobre a questão do volume de cargas, né, transportados nos portos do Brasil. E vejam só, Ponta da Madeira, aí lá na frente liderando, certo? Com mais de 67 milhões de toneladas, certo? Então aqui isso que é interessante. À frente de Santos, inclusive, em movimento de carga, certo? Lembrando que Ponta da Madeira é um quê? É um porto privado. Por quê? Porque pertence hoje, é gerido pela Vale SA, certo? Antiga companhia Vale do Rio Doce, que depois foi privatizada em 97 e mais recentemente virou Vale SA. Ela que administra o terminal Ponta da Madeira e por aqui sai principalmente minério de ferro, certo? Que vem lá da Serra dos Carajás. Aí volume de carga, Santos vem em segundo, certo? Vale destacar. Em terceiro, o Porto de Angra dos Reis. Em quarto, vem aqui São Sebastião. Em quinto, Tubarão. Sexto, Paranaguá. E em sétimo aqui, tá vendo Itaguaí. Oitavo, Itaqui. Então aqui entre os principais portos do Brasil, Itaqui. E aqui no caso,
Pão da Madeira, né, estão entre os principais portos do país em movimentação de cargas. Em vermelho está aqui, porque o Itaqui pertence ao estado do Maranhão, né? O Itaqui é administrado pela IMAP, que hoje tem até a empresa lá do Porto Itaqui, mas gerido pelo governo do estado do Maranhão. Enquanto, lembrando que o terminal Pão da Madeira pertence à Vale. Isso aqui a gente pode até perceber a estrutura. Ó. Lá para trás, né? Deixa eu pegar aqui, destacar aqui em amarelo, né? Botar aqui em marcar texto aqui em amarelo, olha só. Aqui para trás a gente vai encontrar, pessoal, não, aí ficou muito fraquinho. Vou colocar aqui mesmo a canetinha, né? Certo? Lá para trás a gente tem, olha só, nesse ponto aqui, ó, é onde está a ponta da madeira, certo? Por onde sai minério de ferro, perfeito? Bem aqui, inclusive, a gente vai encontrar justamente um dos pátios, né, bem grandes aqui da Vale, na região Itaquibacanga, onde a gente vai ter o depósito aqui desse minério de ferro, que depois é escoado pelo Ponto da Madeira. E mais aqui abaixo na imagem, a gente vai ter, né, o Porto do Itaqui, por onde sai soja, mas também sai carne bovina, mas também chega por aqui fertilizantes, né? E outras máquinas e outros produtos químicos, né? Como combustíveis, inclusive, certo? Então aqui, essa região aqui é a região do Complexo Portuário de São Luís, onde tem o Porto Ponta da Madeira, o Porto Itaqui, ainda o terminal de ferry-boat, né? A Ponta da Espera, vale destacar, que faz transporte de cargas, mas principalmente de caminhões, veículos, né? Pesados, carros pequenos, né? De passeio, e também passageiros em direção à Baixada Maranhense. Perfeito? E aí, pessoal, aqui esse foi uma revisão que eu queria trazer para vocês, pensando já na alegria de vocês quando vocês abrirem aqui a página da Prefeitura, certo, de São Luís, e olhar lá, certo, o edital de convocação lá no site. Vão clicar e vai estar com certeza o seu nome, certo? Vejam esse vídeo outras vezes, façam anotações, escrevam aí nos comentários perguntas, né? Talvez de itens que eu não tenha falado, certo? Em relação aos aspectos principais do edital, certo? E desejo a vocês uma boa sorte, né? Vá lá e vença, consiga a sua aprovação, certo? Depois tu volta aqui para me dizer que passou, né? Comentando aqui embaixo do vídeo, certo? E não esqueça, obviamente, de se inscrever no canal, aquela questão clichê aí dos canais aí de YouTube, né? Curta esse vídeo, obviamente, comenta aí embaixo, faça perguntas, certo? Algum comentário, também se quiser xingar, pode xingar também, viu? Se quiser criticar, pode criticar também, mas é importante você comentar. E compartilhe esse vídeo com quem você mais gosta. Gente, boa prova, vamos em frente e até a próxima, valeu!